Então, assim, não dá para a gente fazer uma grande obra de português sem o instrumento fundamental do português, que é a sua própria causa, que é o latim. Então, isso é uma coisa óbvia, parece, cada vez mais de currículo, e nós não temos feito, e os nossos governantes menos ainda, e as pessoas que estão preocupadas apenas que as nossas crianças passem no vestibular, é óbvio que não vão fazer isso, porque latim não cai no vestibular. Né? Que coisa triste. Aos estudos clássicos não cabe somente o papel humilde e secundário de ensinar português. Acima de tudo, devem e têm a virtude de levar à plenitude da pujança as faculdades superiores do homem. Para ser grande escritor, não basta estender períodos sonoros que encantam. É mister saber veicular, por meio da palavra artística, grandes e profundos pensamentos. Só pode rejeitar o humanismo aquele que pretender com superficialidade campanuda e oca, conquistar o agrado do público leviano de hoje. E isto explica a fama de tantos escritores nossos, dotados de imaginação fulgurante, mas falhos de sólida formação intelectual, sem a qual é impossível erguer monumentos que desafiam os tempos. O tempo, que no dizer do grande Vieira, a tudo se atreve, até a colunas de mármore. Há de reduzir um dia, a pó, esses ídolos levantados pelo entusiasmo pueril de uma geração sem cultura. Só a formação humanística tem o condão de habilitar o gênio a criar obras imorredouras. Olha só. Então, pessoal, percebam o cuidado que nós temos que ter com o currículo, né? Sob a pena que, se nós não tivermos, nós podemos arruinar a nossa nação. Então, assim, é numa aula, né, de magistro, uma comunidade de professores católicos, que eu espero ter a liberdade de poder tratar desse assunto. Né? Por quê? Porque nós não estamos falando de voltar numa coisa antiga que não faz mais sentido. Nós estamos falando de retornar numa coisa que sempre fez sentido e que é inevitável se nós quisermos realmente um crescimento intelectual que possa salvar a nossa sociedade. Porque não esperemos, né, que surja, né, de uma realidade cultural empobrecida, né, destruída, imoral, a restauração da sociedade. Nós precisamos, sim, de uma restauração da cultura intelectual. E não esperemos que nós vamos ter isso sem um retorno àquilo que sempre deu certo, que é o que se chama de educação clássica. Né? Tudo bem, podemos ter iniciativas que partam de uma por outros caminhos que não seja a erudição, que não seja a cultura intelectual, tudo mais, mas o que é função de um professor? O que é a função da escola, se não o cuidado com a vida intelectual? E se nós quisermos um cuidado de fato com a vida intelectual, nós precisamos restaurar aquilo que sempre deu certo, que é, por exemplo, aqui os estudos clássicos. Né? Então, tudo bem, temos que ensinar português, mas também temos que ensinar latim. Por quê? Porque eu acabei de falar, né? Uma língua que é base das outras línguas modernas, é uma língua que favorece o uso do raciocínio, é uma língua que favorece o conhecimento e o aprofundamento da nossa própria língua chamada português. Então, se é assim, o princípio de currículo, de reestruturação curricular, deve considerar esse fato que nós estamos trazendo aqui nessa aula. Aqui, algo a gente precisa fazer, né? E uma das primeiras coisas é nós, como professores, por exemplo, estudarmos novamente o latim.